Jesus é sem dúvida nenhuma o centro de todo o Evangelho. Evangelho esse que compreende tanto o Antigo como o Novo Testamento. No plano de resgate da humanidade, ele teve que experimentar todas as etapas da vida, o que entendemos como nascer e morrer. E para estar em nosso lugar nesse plano, foi necessário atingir todas as fases. E quando eu digo todas, são todas. Nesse vídeo eu quero abordar um assunto que pode até ser estranho, mas é o que a Bíblia relata. Então a pergunta é: Jesus foi até o inferno? Nessa série de vídeos, vamos analisar as respostas que temos nas Escrituras para esse assunto tão relevante para a fé cristã. Venha comigo, pois eu te convido para ter a mente de Cristo. A participação de Jesus no plano de redenção criado por Deus estabeleceu que o Filho fosse provado em toda a natureza humana, como descrito em Hebreus 2:9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. E completamos essa ideia em Filipenses 2, do verso 7 ao 9. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E foi necessário Jesus estar em nosso lugar para cumprir o propósito, como descreve em 1 Timóteo 2,6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E para cumprir o plano do Pai, Jesus participou não apenas da vida, mas da morte, e temos isso em Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E com isso, o Filho conquistou toda a autoridade, pois ele venceu a morte. E para isso foi ao mundo dos mortos, inferno. Venceu através da chave que está escrita em Apocalipse 1,18, como ele próprio afirma: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. As Escrituras estão recheadas de figuras, principalmente figuras de Jesus no decorrer da história. E uma delas está em Mateus 12:40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E sendo Jonas uma figura de Cristo, olha o que o próprio Jonas pede em seu livro, no capítulo 2, verso 2. E disse: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do Sheol, da morte, gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Sendo Jesus a realidade perfeita da redenção, a morte não pôde detê-lo, pois ele foi sem pecado, e Deus o ressuscitou, como descreve Atos capítulo 2, versículo 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões, laços da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então, por um pouco período, Jesus estava enlaçado na morte, mas a morte não teve autoridade sobre ele. É então que Paulo, em sua carta aos Coríntios, declara uma profecia de Oséias, do capítulo 13, verso 14. Paulo relata assim em 1 Coríntios 15, do verso 55 ao 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, como o plano perfeito de Deus, cumpriu todos os requisitos do Messias que ele foi. Se tornou participante de todas as etapas da humanidade, que, por sinal, ele venceu. Afinal, eu e você podemos tomar posse da promessa de resgate que ele tem para cada um de nós. E para finalizar, Jesus foi ou não ao inferno? Afirmo que sim. Afinal, ele precisou vencer a morte por mim e por você. Eu te convido a ativar o sino das notificações para você acompanhar mais vídeos sobre esses assuntos, pois eu quero te mostrar pela palavra assuntos que edificarão a sua fé e te darão a certeza que o amor que você tem pelo seu Salvador é muito maior do que você imagina. Até um próximo vídeo.